Olá, sejam muito bem-vindos ao Eu é Mais Bolas, o podcast que se dedica semanalmente a analisar e falar sobre aquilo que aconteceu no Alto Minho. Com as eleições autárquicas a aproximarem-se, vamos fazer uma pausa no registro habitual do nosso programa e, em vez de um debate sobre o que aconteceu durante a semana, vamos sim dar espaço àqueles que se candidatam a presidentes de Câmara. Até ao dia 12 de outubro, procure aqui no Eu é Mais Bolas as opiniões daqueles que querem ser o próximo presidente de Câmara do seu concelho. Viva! Seja bem-vindo ao Eu é Mais Bolas, um especial autárquicas. Por aqui passam os principais candidatos às autarquias do Alto Minho. Desta feita, ficamos pela capital do distrito e com o candidato do PSD à Câmara de Viana, Paulo de Moraes. Paulo Alexandre Batista Teixeira de Moraes tem 61 anos, é doutorado em Engenharia e Gestão Industrial, é professor universitário. É inquilino na casa onde vive e desloca-se a pé ou de carro quando necessário. Em viagens longas, prefere o comboio. Tem 5 filhos, gosta de futebol e é atento e assíduo espectador da oferta dos palcos teatrais. Já várias vezes o encontrei em plateias, principalmente da cidade do Porto, a assistir a grandes trabalhos dos nossos atores. Gosta de bolas de Berlim, assim na praia. Está na política para defender a seriedade na vida pública, a melhoria da qualidade de vida dos seus concidadãos e o desenvolvimento de Viana e, naturalmente, do nosso país. Olá, Paulo Moraes, como está? Bem-vindo. Muito Olá, muito obrigada. obrigado pelo convite. Obrigada a nós por ter aceitado estar connosco no Eu é Mais Bolas. Começo por convidar para um cenário, eu digo hipotético, mas não é seguramente, será um cenário, seja qual for a sua posição no Executivo de Viana, será um cenário real. Imagine que é eleito para a Câmara Municipal, na primeira reunião, estamos na primeira reunião do novo Executivo e tem a palavra. Qual é a primeira medida que assume como prioritária? Qual é a primeira coisa que acha que deve ser feita? A primeira de todas as coisas é, no dia em que eu tomar posse como presidente, na primeira reunião de Câmara, explicarei a todos, publicamente, que doravante todos serão tratados por igual na Câmara de Viana. O tempo do compadrio, em que diferentes cidadãos, diferentes associações, diferentes coletividades, diferentes empresas são tratadas de modo diferente, acabou. Ou seja, todos serão tratados por igual, que é o princípio da transparência da vida pública e, em particular, da vida autárquica. Um poder político que não trate todos de exatamente por igual não é verdadeiramente democrático. E, portanto, essa será a primeira medida. Em termos práticos, a primeira medida será ao nível do espaço público. Nós temos neste momento todo o Conselho cheio de lixo. Há algumas freguesias que parecem lixeiras a céu aberto. Isso tem que ser tratado com emergência, nem a urgência, mais do que urgência e emergência. Nós temos ao longo do Conselho recolha seletiva que é feita pela Resolima e que é mal feita. No geral, a recolha seletiva leva a que à volta dos contentores fiquem marcas de lixo, má recolha, etc. E a Câmara de Viana tem um administrador na Resolima que não defende os interesses vianenses. Portanto, essa é a primeira medida. Bom, se falarmos então do lixo ao nível da recolha dos serviços municipalizados de Viana, é catástrofe. É contentores cheios de lixo, lixo a abarrotar. Isto acontece quer no centro urbano, quer na cidade, quer em todas as aldeias. Neste momento, a forma como o lixo é tratado em Viana é quase medieval, quer dizer, não é do século XXI, e portanto essa será a primeira medida, digamos, de caráter prático e que impactará na qualidade de vida das pessoas. Comigo, a Presidente da Câmara, acabarão as situações perfeitamente estapafúrdias, que é uma família estar a lanchar numa esplanada e passar um caminhão de lixo de caixa aberta a deixar um cheiro pestilento. Eu julgo que isso até é quase ilegal neste momento, durante 5 ou 10 minutos. Por isso, o tratamento do lixo e também do espaço público, porque há muitos buracos nos passeios, há ruas em Dark que parece que estamos no Iraque. Portanto, o tratamento do espaço público e a recolha de lixos serão as primeiras prioridades, digamos que em termos práticos. Em termos conceituais, é, como dizia no início
Minha resposta, o princípio da transparência. Doravante, todos serão tratados por igual, deixará de haver compadrios, arquitetos preferidos, empresas preferidas, instituições preferidas, isso acabará de vez. Muito bem. Então, o lixo é de facto uma necessidade muito grande de resolver essa questão. O Paulo falou há uns tempos no mercado municipal e na, enfim, na forma como o processo está a ser dirigido. O que é que pretende fazer nesse caso? Relativamente ao mercado municipal, o que eu pretendo é, desde já, travar aquilo que o Presidente, o ainda Presidente, quer fazer, que é adjudicar um projeto que já está obsoleto. Obviamente que a questão do mercado municipal de Prédio Coutinho correu tudo mal, foram atrapalhadas, enfim, em cima de atrapalhadas, isto à vontade de rir para não chorar, mas foram sucessivas atrapalhadas ao fim de 20 anos, mas evidentemente não vamos resolver o passado, isso não é possível. Agora, relativamente ao futuro, o que não vamos fazer é permitir que se gastem 13 milhões num projeto de arquitetura que já está obsoleto. Aliás, eu recordo que foi esta gestão do PS que levou a que, há uns anos atrás, um projeto, aliás, com alguma qualidade, muita qualidade até, do arquiteto Alves Costa tenha sido substituído por obsolescência, e o facto é que isso já foi há tantos anos que o projeto atual também já está obsoleto, ou seja, ambos os projetos estão obsoletos, o que é normal porque o tempo passa, o contexto é diferente, e o que não faz sentido nenhum é estar a aplicar 13 milhões de euros, mais de 13 milhões de euros, num projeto que já não é aquilo que se pretende. Aquilo a que estamos obrigados, nos termos da lei e dos compromissos públicos, é que naquele local, e bem, deve ser um mercado municipal. É bom que seja municipal para que não surjam apetites privados, no sentido de fazer ali um qualquer hipermercado ou algo parecido, e por isso eu acho que é ótimo que seja municipal. E é ótimo também que seja um mercado. É isso que obriga a declaração de utilidade pública. Ora, o que é um mercado em 2025? O mercado do Bolhão no Porto é um mercado, o mercado de São Miguel em Madrid é um mercado, portanto, o conceito de mercado é hoje um conceito diferente do mercado com 5 talhos do momento em que foi concebido aquele projeto, com todo o respeito, obviamente, de quem vende carne, não é está aqui em questão. E, Claro. portanto, o que nós precisamos é de uma discussão pública muito rápida, que tem que demorar 3, 4, 5 meses, e depois tomar a decisão de fazer ali aquele equipamento que, de forma consensual, a opinião pública de Viana decida que é o melhor, se for necessário faz-se um referendo por esse efeito, também é um processo suficientemente rápido e muito participativo e muito democrático, e a partir daí faz-se um mercado onde se gastarão no máximo, fica aqui a minha promessa, 4 milhões de euros e não 13 milhões de euros, não faz sentido nenhum, para satisfazer, para limpar disparates sucessivos, estar agora a gastar mais de 3 milhões, ainda por cima, eu recordo, mesmo esta parte final foi uma atrapalhada, porque esta Câmara lançou um concurso e já depois de ter lançado um novo concurso, acabou por adjudicar a um concorrente do concurso anterior. Portanto, juridicamente está ali um imbróglio brutal, que já percebi que vou ter que ser eu que vou resolver, porque está claro que estas pessoas que lá estão não sabem resolver esse imbróglio, mas resolvê-lo-emos, o melhor que soubermos e pudermos, e arranjando os melhores advogados que estarão ao serviço dos vianenses e do interesse coletivo, e naturalmente construiremos ali o que for necessário que cumpra o aumento de qualidade de vida naquele local e para que todos os vianenses possam usufruir e não vamos enterrar ali 13, 14 ou 15 milhões de euros. Paulo, uma das maiores preocupações neste momento dos vianenses, e não só em todo o país, é uma grande preocupação, é a habitação. As pessoas veem-se muito aflitas para conseguir arrendar uma casa, os salários, obviamente, não comportam rendas como as que já se usam, já se vêem em Viana. O que é que pode ser feito? Ao nível da habitação, vamos intervir em 3 frentes. A primeira de todas, a primeira, em termos de número de casas a construir, será no setor cooperativo. Iremos disponibilizar terrenos da Câmara, terrenos públicos, municipais ou não, mas preferencialmente municipais, ou até da Administração Central, que serão negociados com a Câmara, no sentido de construir aquilo que se chama o HCC, Habitação a Custos Controlados. A habitação cooperativa é a habitação ideal. Aliás, Viana foi pioneira
é uma cooperativa muito famosa, que é a Cooperativa de Habitação Económica Capitães de Abril, que aos que têm mais de 50 anos diz muito. Ora bem, a habitação cooperativa fica sempre barata, porquê? Porque os terrenos são concedidos em regime de direito de superfície, o que ficam bastante baratos, naturalmente. Não há preocupação do lucro e muito menos há especulação imobiliária. Portanto, iremos privilegiar a habitação cooperativa, mas aonde? No centro de Viana, obviamente que não. Habitação cooperativa em Lanhesa, habitação cooperativa em Serrelês, em Alvarães, em Barroselas, em Castelo de Neiva, em Carreço, em Ariosa, portanto, fora do centro. É evidente que esta construção maciça de habitação cooperativa obrigará a que haja um regime de transportes que neste momento não temos, ou seja, todas as pessoas que morarem nesses complexos habitacionais terão certamente autocarros de meia hora para chegar ao centro histórico e para circular por todo o concelho. Portanto, aqui a componente de transportes é tão importante como a componente de habitação. Depois, haverá uma segunda componente, iremos construir alguma habitação municipal. A média da habitação municipal nacional nos concelhos em Portugal é de cerca de 2%, é muito baixa, mas em Viana não é nem 1%, está abaixo de metade da média nacional. Eu julgo que a média adequada é de 5 ou 6%, que são médias que são aplicadas na Bélgica, na Suíça, na Áustria, nos países europeus desenvolvidos. Não quero chegar aos níveis, por exemplo, da cidade de Porto, que tem 13% da população a viver em casas municipais, é exagerado. Mas não chegaremos aos 6, 7% num ano ou dois, será progressivo, iremos construir alguma habitação municipal, habitação de qualidade, a que as pessoas terão acesso através de um regime de renda controlada, pagando uma parte dos seus vencimentos, descontando, obviamente, o facto de terem ou não terem filhos, terem ou não terem determinado tipo de encargos. Isso implica uma taxa de esforço, pagarão renda já com alguma dimensão, e serão casas que serão entregues a pessoas que tenham a sua vida, os seus empregos, a sua vida estruturada e que devem também ser ajudadas têm esse direito, aliás, é um direito constitucional, a terem a sua habitação. E, complementarmente, um aspecto muito importante. Neste momento há milhares de casas em Viana que não são construídas porque o plano diretor municipal não está devidamente consolidado. Aliás, eu penso que é até vergonhosa a situação de Viana. Viana teve o primeiro plano diretor municipal em Portugal. Foi o primeiro concelho a ter um PDM no tempo em que era Presidente da Câmara o Dr. Carlos Branco de Moraes. Já lá vão 30 anos, mais de 30 anos. E hoje é talvez, começou por ser o mais avançado e hoje é dos mais atrasados concelhos nessa matéria. Tem que se consolidar o PDM no primeiro semestre do próximo ano. E uma vez consolidado o PDM, todos sabem quais são as regras onde se pode construir ou onde não se pode construir, que é exatamente o que não acontece neste momento. Neste momento, como o plano diretor municipal está sempre em estudo, em avaliação e em construção, apenas se constrói aquilo que os amigos do Presidente da Câmara ou dos vereadores querem fazer. Faz-se um truque, que é um truque perverso, que é, uma vez que o PDM não está concluído, há suspensões sucessivas do plano diretor municipal para haver suspensões e se criarem planos pormenor para se fazer aquilo que os amigos do poder querem fazer. Isso acabará também, uma vez consolidado o PDM, em Viana, podem-se construir a nível privado, em todo o concelho, dezenas de milhares de habitações. Portanto, venham os privados, construam bem, ganhem dinheiro, mas construam segundo as regras. Não pelo facto de serem amigos do Sr. A ou do Sr. B, afilhados ou apaniguados. Ou seja, com as regras bem definidas, os privados adquirem os terrenos que bem entenderem, fazem os negócios que quiserem e os promotores imobiliários farão promoção imobiliária dentro das regras que serão claras e, naturalmente, depois a habitação privada funcionará com as regras da habitação privada, da oferta e da procura e, obviamente, aí a intervenção da Câmara e dos poderes públicos não será nenhuma, porque a nossa intervenção ficará, sobretudo, ao nível do apoio às cooperativas e ao nível da construção da habitação municipal. Muito bem. Para que essas cooperativas funcionem de uma forma plena e equilibrada com o centro da cidade e com todos os locais onde está a maior parte, onde estão a maior parte dos serviços e onde está a maior parte dos locais de trabalho das pessoas, é preciso haver uma resposta em relação aos transportes e a mobilidade é de facto um dos grandes problemas também deste concelho, que aliás
ultimamente tem sido tema. O que fazer? Eu gostaria que no fim do meu mandato, de um primeiro mandato, daqui a 4 anos, houvesse duas marcas muito distintivas. Ou três, ou duas e meia, melhor. Uma é claramente a transparência de que já falamos. A segunda é a mobilidade. E a mobilidade está associada à reanimação do Centro Histórico de Viana. E por isso, a nível da mobilidade, haverá de facto uma revolução. Nós vamos ter comboios noturnos a circular entre a FIF e Barroselas para que as pessoas possam vir jantar à cidade, vir de comboio e voltar para Barroselas depois de jantar, ou vice-versa, ou sair do centro e ir jantar a Barroselas. É perfeitamente possível ter comboios a circular de meia hora entre a FIF e Barroselas, de norte a sul do concelho. Essa é uma alteração brutal. Teremos como se fosse um metro de superfície a funcionar durante a noite, até para promover a animação noturna, porque Viana, neste momento, não tem uma zona de bares consolidada, não tem discotecas, não tem animação noturna, e passar a ter é importante que os pais que vivam nas neves, em Carreço, saibam que os seus filhos podem, em segurança, sem ter que pegar no carro ou na moto, vir à noite do centro de Viana e voltar para casa tranquilamente de comboio. Vamos ter também transportes fluviais. E os transportes fluviais que ligarão o Cabedelo ao centro, Darque ao centro, Lanheses a Viana, enfim, haverá um circuito de barcos permanente que também servirá de transporte público para que as margens sejam uma fonte de ligação e não uma fonte de afastamento. E depois terá que haver, isso é que é, digamos, a grande revolução, um sistema de autocarros modernos à europeia, que circulem permanentemente entre as centralidades de Viana, estou a pensar em Lanheses, em Serrelês, em Alvarães, mais uma vez, etc. E todas estas centralidades têm que ter forma de chegar rapidamente ao centro e do centro às várias centralidades e entre elas. Isto implica um novo sistema com muitos mais autocarros, paragens confortáveis, onde as pessoas possam apanhar o seu autocarro e chegar à escola, chegar às zonas industriais, chegarem às outras zonas de concelho, e, portanto, isto implica uma nova forma de ver os transportes públicos. É evidente que, para além disto, aqueles que quiserem vir de carro ao centro histórico, fazer compras, almoçar, trabalhar, seja o que for, terão que ter acesso também em parques que serão, doravante, a partir de 2026, já em 2026, que serão, dentro de um limite horário bem definido, 8, 10 horas, algo deste género, gratuitos. Ou seja, para que isto fique claro, os parques da Câmara, quer os de exploração direta da Câmara, quer os que estão concessionados, serão gratuitos num período de 8 ou 10 horas para aqueles que estão residentes e recenseados no Concelho de Viana do Castelo. O que quer dizer que uma família de Afif que resolva vir de carro almoçar ao centro de Viana irá pagar de parque zero. E uma pessoa que venha trabalhar de Lanheses para o centro de Viana do Castelo terá também a possibilidade, durante todo o dia, não pagar absolutamente nada durante um determinado período. É evidente, depois, se exceder esse período, pagará as horas excedentes. Mas isto é fundamental, é um princípio democrático. Não faz sentido que os cidadãos de Viana paguem parque, paguem horas de estacionamento num parque que lhes pertence. Isto é profundamente antidemocrático. Eu não me faz confusão que uma família venha de Vigo a almoçar a Viana e pague parque. É normal. Agora faz-me toda a confusão que alguém que vive em Santa Marta, para vir almoçar à Praça da República ou ao Jardim na Marginal, tenha que pagar parque de estacionamento. Isso irá, obviamente, acabar e faremos com que os parques de estacionamento, que têm cerca de 3.000 lugares, recordo, são 3.000 lugares, têm uma dimensão adequada, no meu ponto de vista, e essas pessoas que usufruam desse serviço não devem pagar, sendo recenseados no Concelho de Viana. Muito bem. O Paulo é pai de 5 filhos, portanto sabe bem o que é ter que sair para trabalhar e ter que garantir que as suas crianças, as nossas crianças, ficam bem entregues e há condições por todo o lado para as Não, isso receber. As sei o creches que isso são um custa. problema neste momento, não há lugares para os bebés. Não há, e tem que haver de forma universal. É evidente que eu não consigo resolver isso no atual ano letivo, como é evidente, a nossa tomada de posse será
naturalmente correndo bem as eleições e no pressuposto que os vienenses me darão a sua confiança, e depositarão em si a confiança para gerir os destinos do município. Portanto, este ano não tenho capacidade de fazer seja o que for. Mas fica aqui um compromisso solene. No próximo ano, todas as crianças em Viana do Castelo terão acesso a uma creche, porque isso é preciso apenas fazer planeamento. O que eu acho estranho é que a discussão sobre creche esteja a ser feita no momento da inscrição, quando um ano antes nós já sabemos exatamente qual vai ser a procura. Isto é claramente falta de planeamento, improviso, já para não dizer bandalheira. Não faz qualquer sentido andar a avaliar se há creche ou não há creche em setembro, quando se tem a entrar para a escola. Ou seja, em abril ou em maio, a Câmara procederá a uma avaliação clara de qual é a procura e adequará a oferta em setembro em função dessa procura, porque todos têm direito, obviamente, a ter os seus filhos na creche, da mesma maneira que todos têm direito a ter o seu filho no ensino básico ou no ensino secundário. Não faz sentido esta discussão. Devo dizer, esta discussão que neste momento existe em Viana à volta das creches é uma discussão, enfim, não é nada interessante, porque há muitas famílias angustiadas, mas é uma discussão que está com 10 meses de atraso. Devia-se ter estado a discutir isto em janeiro. Estar a discutir as creches em setembro, obviamente, já não há solução, e não serei eu certamente que vou resolver o problema em novembro ou dezembro. Mas fica aqui o compromisso que em janeiro, fevereiro, março faremos uma avaliação da procura e garantiremos a correspondente oferta a partir de setembro, que é essa obrigação de uma entidade pública, que obviamente tem que articular isso com também a administração central, até porque há aqui fatores de financiamento que têm a ver com a educação. Agora, isto tem que ser uma discussão que tem que ser feita 7, 8 meses antes. Mas agora que fala dos meus filhos, deixe-me até dizer qual é a minha angústia. Obviamente que eu não tenho filhos em idade de creche, mas compreendo obviamente o problema das pessoas e sou solidário com ele, mas tenho filhos que já trabalham e que infelizmente não têm Viana como destino da sua possibilidade de trabalho. Tenho filhos que trabalham fora de Viana, os que trabalham, os mais velhos, e jamais eles poderiam ir trabalhar em Viana, porque Viana não é competitiva para dar lugar aos que têm mais formação. E essa é uma das razões também que me leva a esta candidatura. É garantir que no plano económico, no plano de desenvolvimento, no plano da qualidade de vida, daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, Viana garanta condições de empregabilidade para aqueles que têm melhor formação. Porque nós devemos querer que os meus filhos, os seus e os de todos nós tenham a melhor formação. Trabalhamos para isso, devemos colocá-los nas escolas que entendemos que são as melhores, devemos dar-lhes a possibilidade de progredirem na sua formação. Isto é fazer dos vienenses competitivos. Mas além dos vienenses serem competitivos, e serão competitivos se puderem trabalhar em toda a parte do mundo, eu não quero que um jovem de Viana tenha que trabalhar em Viana. Eu quero que um jovem de Viana tenha formação para poder ser o melhor a trabalhar em Viana, no Porto, em Londres ou em Nova Iorque. Essa deve ser a nossa preocupação, é dar condições para que tenham todos a melhor formação. Mas, ao mesmo tempo, temos que garantir que em Viana há dos melhores empregadores, das melhores empresas, seja nas zonas industriais, seja até no centro histórico, uma alta empresa de informática. Hoje, antigamente, a dimensão das empresas tinha a ver com a dimensão das instalações. Hoje já não é assim. Hoje uma empresa num pequeno prédio pode ter uma dimensão internacional. Tem a ver com a informática, com a inteligência artificial e com essa nova área de conhecimento que domina hoje a economia. E, portanto, eu gostaria, e para isso está pensado um regime de diplomacia económica em articulação com os embaixadores dos diversos países que estão em Portugal, em articulação com as próprias empresas na Europa e fora da Europa, no sentido de lhes explicar que se instalarem em Viana, vão ter as melhores condições para viver, que é o facto de haver rio, haver mar, haver campos, haver montanha, haver beleza. Viana, em termos de beleza natural, tem todas as condições para que se viva bem. Agora é preciso também que tenha serviços de qualidade, porque eu não posso pedir a uma multinacional americana para se instalar no centro histórico de Viana e depois as pessoas estarem a almoçar e levarem com cheiro ao lixo em cima da esplanada. Peço desculpa da barbaridade até da expressão, mas é evidente que as coisas têm que ser todas consentâneas e coerentes. Por isso eu gostaria que daqui a uns anos algumas das melhores empresas do mundo estejam em Viana e tornem Viana competitiva, e alguns daqueles que se formam em Viana, de preferência a maioria,
tenham a possibilidade de lá trabalhar, tendo obviamente outras opções também, porque é isso que dá riqueza à Viana, é trazer gente com qualidade, com formação, com empregos de alto valor acrescentado para Viana do Castelo. E permitir que todos os que se formam em Viana tenham que tipo de partida tenham, e aí a parte social é muito importante. A parte social é muito importante para dar a todos as mesmas condições. É importante que alguém que nasça com menos recursos, ou que nasça até com alguma deficiência, tenha as mesmas condições de progressão de todos os outros. Eu vejo o Conselho de Viana com um pelotão em que ninguém pode ficar para trás. E, portanto, mesmo aqueles que tenham condições económicas, sociais ou eventualmente até físicas menos boas à partida, têm que ter todas as oportunidades para serem competitivos e, de preferência, se assim o quiserem, continuarem a viver na sua terra, a trabalhar em empresas que paguem bem, que paguem muitos impostos, que gerem, como digo, desenvolvimento, e o município deverá usar depois os impostos que todas essas pessoas paguem, que todas essas empresas paguem, para garantir qualidade de vida àquele condomínio que tanto privilegiamos e amamos, que é o Conselho de Viana. Uma das grandes, e para terminar, uma das grandes tristezas dos vianenses é a parca oferta cultural. Temos que nos deslocar até Braga para ver um filme, temos que nos deslocar até ao Porto para poder acompanhar uma peça de teatro que sabemos não terá qualquer hipótese de passar por aqui. Temos até trabalhos de vianenses no Porto, trabalhos como, por exemplo, a grande atriz Linda Rodrigues, que apresenta grandes trabalhos no Porto e nunca é vianense e nunca a vimos a trabalhar aqui. Eu gostava de lhe perguntar, obviamente faz-se muita coisa em Viana e também não sou daquelas que dizem que não se faz nada. Não, faz-se muita coisa. Mas falta muito também. E a crítica é, a oferta é pouca e pouco diversificada. Como é que podemos melhorar isto? Esse é um trabalho que é fundamental para a reanimação do próprio centro histórico. A reanimação do centro histórico é obviamente importante para o centro. Nós não podemos ter um diamante em bruto, que é ter a Praça da República, o Largo São Domingos, a Rua Manuel Espregueira, e não explorar devidamente. Quer dizer, até é criminoso ter aquele diamante abandonado. Nós, ao longo do ano, tirando nas festas da agonia, aliás, dá-se essa particularidade. Nós temos um período de festas da agonia em que o centro histórico está cheio de gente. E depois, ao longo de todo o ano, não há festas de agonia, há agonia, porque não está lá ninguém, aquilo é completamente deserto. O que nós precisamos é de referir à Linda Rodrigues. E eu sempre que vi peças encenadas e coreografadas pela Linda Rodrigues foi no Porto. Nunca consegui vê-la em Viena. Mas só este exemplo. E temos de ter aqui dois níveis de ofertas. Temos de ter ao nível de oferta de rua que seja contínua e sustentável. Ou seja, aquela prática que é muito comum nos últimos anos, que é fazer umas fogachadas, em que durante 3 dias há um grande circo e depois no quarto dia está tudo vazio, isso não cria sustentabilidade e regularidade à animação do centro histórico ou das centralidades do Conselho. Por isso é preciso que os grupos etnográficos de Viana, as bandas de Viana, as bandas de alternativas de jovens de Viana estejam permanentemente a atuar em Viana. Portanto, eu sonho com uma Viana onde aos sábados regularmente se vejam as bandas a passar, onde se vejam os grupos etnográficos a atuar, obviamente em distintos locais e em distintas datas, mas de forma sistemática. Onde nos coretos, que estão completamente abandonados, possamos ver bandas alternativas de jovens de Viana ou de fora de Viana a atuar, com a juventude a assistir e a aplaudir e a divertir-se. Isso é fundamental no meu ponto de vista. Portanto, tem que haver uma animação em que se pague, porque isto tem que ser pago, no meu ponto de vista, não há omeletes sem ovos, em que as tunas de Viana, os grupos etnográficos de Viana, as bandas de Viana, os grupos de animação de Viana atuem em Viana e as pessoas de Viana e os forasteiros e os turistas venham a Viana porque sabem que em Viana há sempre animação. Tem sido este o resultado, a receita, perdão, das cidades europeias pequenas, de dimensão, nem é de grande dimensão, não estou a falar de Paris ou de Londres, mas de média dimensão, como Viana, tem sido esta receita que tem tido sucesso
nas cidades do norte de França, de Espanha, ou seja, atuação permanente dos grupos São de Viana. Ou seja, mais do que patrocinar viagens de grupos vianenses ao estrangeiro, nós vamos patrocinar viagens de grupos vianenses a Viana. Ou seja, em Viana que eles devem, sobretudo, atuar e, obviamente, têm que ser apoiados, subsidiados e remunerados por tal. Depois há outros tipos de oferta cultural, nomeadamente artes de palco, teatro, música, etc., nomeadamente ao nível de orquestras clássicas e até sinfónicas, que têm que ser também regulares. Ou seja, não vale a pena, quer dizer, não vale a pena, não adianta para a sustentabilidade de uma vida cultural ter 3 concertos numa grande orquestra sinfónica, três concertos por ano e depois os outros 362 dias não acontecer nada. Portanto, o que é necessário é que haja sustentabilidade. Por isso, eu sonho com uma Viana em que nos claustros do mosteiro no Largo de São Domingos, mosteiro das Cruzes, como sabemos, fundado pelo grande São Frei Bartolomeu dos Mártires, que aliás, os claustros do convento em São Domingos têm as mesmas condições dos claustros de São Bento da Vitória, no Porto, onde se fazem concertos permanentemente. Portanto, eu gostaria que todas as sextas, todos os sábados, de 15 em 15 dias, enfim, o que for, houvesse concertos de orquestras clássicas, e é evidente que isso pressupõe antes, previamente, um trabalho em que o maestro e os diversos apoiantes, os seus coadjuvantes na orquestra, andem pelas escolas a explicar o que é a nona sinfonia, para que depois, no fim de semana, todos os miúdos e os seus pais apareçam no concerto. E quem diz isto ao nível da música, diz isto ao nível do teatro. Portanto, a oferta teatral, a oferta de concertos de orquestras clássicas tem que ser permanente. Depois, para além disso, há obviamente os espetáculos comerciais, de bandas conhecidas que podem correr seja onde for, mas isso deve ficar à iniciativa privada, ou seja, eu julgo que deve haver um forte apoio da Câmara Municipal para que haja permanentemente concertos de orquestras clássicas, mas para chamar, enfim, cantores de música popular, isso deve ser uma responsabilidade dos privados e devem ganhar com isso obviamente a Câmara tem que infraestruturar a cidade ou os locais onde isso aconteça, mas não mais que isso. Nós devemos, sobretudo, apostar na animação permanente e na parte mais erudita, no sentido de criar públicos que regularmente se habituem, quer de vianenses, quer de pessoas de fora, a ir a Viana ver teatro, a ir a Viana ouvir sinfónicas. Muito bem. Paulo, para terminar, temos 2 minutos. Começamos no primeiro dia do mandato, na primeira reunião, estamos agora no último dia. Olhamos para trás, o que é que tem que ficar feito? No último dia, olhar para trás, e não tem que ser eu, tem que ser todos os vianenses, devem pegar no programa que eu apresentei há cerca de um mês, lê-lo de cima a baixo, e se 90 e tal % daquilo não estiver cumprido, o que eu tenho que fazer é ir embora. Portanto, o meu compromisso é relativamente ao programa que apresentei, cumpri-lo na íntegra. Paulo, foi um gosto conversar consigo e desejamos-lhe uma boa campanha, agradecendo também a sua presença no Eu é Mais Bolas. Terminada esta conversa, fique atento aos próximos dias para novas conversas ou então aproveite para ir ao arquivo do podcast Eu é Mais Bolas para ver e ouvir outros candidatos a presentes câmaras do Alto Minho. Em meu nome e em nome da Maria José Braga, muito obrigado por ter estado desse lado. Fique bem, fique desse lado.